Produção, cadê a Júlia? A Júlia não veio hoje. Eu preciso da Júlia. Cadê a Júlia? Eu não vou, Bruno, hoje eu não vou aparecer, não tem como. Você viu quem são os convidados de hoje? A minha pressão já caiu 3 vezes, eu não vou conseguir entrevistar, presta atenção. Quem? Bruno, volta aqui, Bruno. Bruno, não desmaia agora, Bruno. Bruno, não me deixa sozinha. Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao 5º episódio. Gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez. O episódio de hoje está incrível, você não pode perder. Já pega aquela comida boa que você gosta, aquela bebida, e agora sim. Esse é o Seven Talks. Hoje teremos uma conversa super especial com o pastor Kleber Barros, que também é escritor, e a pastora Cristiane, que é uma empresária. Mas ainda tem mais coisa por aí, não é mesmo, Bruno? É isso aí. Se você quer saber mais como nasceu a expansão da fé, quem são os nossos pastores, autores desse livro, não perca essa conversa de hoje, é para você. Então esse é o Seven Talks. Agora sim, é com você, banda. Solta o som. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio, você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, o nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Fomos criados para te desejar, fomos criados para estar com você. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar, fomos criados para estar com você. Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao 5º episódio do Seven Talks. Gente, eu estou muito feliz de receber todos vocês aqui mais uma vez. Hoje a gente vai ter uma conversa incrível e nossos convidados já estão aqui. A minha pressão está ótima, não caiu nenhuma vez. Mas antes de a gente começar a nossa conversa, não esquece de já se inscrever, ativa o sininho para receber notificações sobre outras ministrações da casa, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Você precisa expandir o que está acontecendo aqui com o Seven Talks, não é mesmo, Bruno? É isso aí, seja bem-vindo mais uma vez. Como a Júlia disse, já compartilhe com o máximo de pessoas que você pode, porque o Seven Talks está aqui para edificar a sua casa, edificar a sua vida, a sua fé. Com hoje esses convidados incríveis. Nossa pressão caiu, Júlia? Quase nada, né? Tranquila. Por isso, sejam bem-vindos, pastor Kleber e pastora Cristiane. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, Obrigada, boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. É hoje, se prepara. Hoje o negócio vai... Vai explodir, vai explodir? Igual o Max diz, explodiu! Explodiu aqui, galera. A Vai ser pressão bom, vai tá ser baixa, tá alta, eu não sei como é que está, mas vai explodir.
Gente, é uma honra receber vocês aqui nesse nosso 5º episódio. Tem sido muito legal, né? Todo o Seven Talk, todos os episódios, cada dia mais a gente tem aprendido novas coisas sobre as pessoas, né? Que a gente já conhece às vezes. Então, muito obrigada por terem aceitado o convite. E acho que a gente pode começar. Vamos lá. Vamos pro lá. ringue. Vamos começar. Vamos lá, nessa. Vamos nessa. Se apresente. Quem é o pastor Kleber? Quem é a pastora Cristiane? Eu dou as honras. As honras. Eu sou a pastora Cristiane Barros. Estou aqui com muito prazer, muita honra. Esse aqui é o meu amado, meu querido. Fala aí, amado. Eu sou seu amado. Seu amado é meu. Gente, boa noite. Meu nome é Kleber. Para quem não me conhece, eu acho que é bem difícil você não me conhecer. Sou casado com essa digníssima Cristiane. Sou pai da Zaira, da Yasmin, do Arthur. E, com certeza, teu pai também espiritual. Com certeza. Um pai de muitos filhos. Pai de muitos filhos, pai de nações. Muito bom. E, gente, tem uma pergunta que, na verdade, faz um tempo que eu quero fazer. E eu estou amando essa oportunidade para poder fazer agora, nesse exato momento. Cadê os tambores? Eu sou os tambores, mas ficou horrível. Produção, coloca um negócio melhor, por favor, me ajuda na minha credibilidade aqui. Mas, gente, por favor, conte para todos nós como vocês se conheceram. Kleber, como você conheceu Cristiane. Cristiane, como tu conheceste Kleber? Vamos lá, Vamos lá? Cristiane. Começa por mim, então. Nós nos conhecemos em 99, em uma comunidade onde o Kleber era ministro de louvor, e eu também, junto com ele, cumpríamos uma missão ali naquela casa. Muitos daqui conhecem, fica na Zona Norte, muitos conheceram o nosso pastor, de onde viemos também, e nos conhecemos lá em 99. Isso. 2000, nos conhecemos. Nos aproximamos. Aproximamos. Entende aquele aproximar? Aqueles encontros de casais, aquele jantar Sim, sim. de casal. Aleluia. Tô entendendo aí, hein? Prepara. Ai, meu Deus. Então Em 2001 casamos. Casamos em 2001, nos aproximamos em 2000, em 2001 ativamos. Tivemos o sininho. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Essa é uma comunidade na Zona Norte. Aliás, a gente levou alguns anos atrás alguns líderes da casa lá para conhecer o Jackson, né, a Lucia, a Plenitude de Deus, ali na Curuçá, na Vila Maria. É a minha família, né, o Elias, em Atibaia, uma consideração enorme. E foi lá onde assim, essa questão profética tudo começou, foi lá onde nós nos conhecemos, nos aproximamos. Foi esse lugar que nos desenvolveu a questão ministerial. Então, lá tudo começou a acontecer lá. E nos conhecemos, nos casamos em 2001 e já estamos aí alguns anos casados, né, meu amor? Confesso que propósito do pai completamente. Eu digo que a nossa história é uma história interessante porque, de fato, Deus nos uniu. Né? Quem conhece um pouco da nossa história sabe que Deus teve misericórdia de você, Deus né, teve amor? muita misericórdia Rapaz, de mim, eu de você. imaginei que... Eu olhava assim, galera, você entende que o pai Tudo ao contrário, falava, viu, gente? o pai falava, ele é o seu amado. Eu falei, pai, sério? Deus, Essa é a me história ama. do micro-ondas? Eu Foi digo- essa parte? Eu falei, essa pai falou assim, gente, essa voz é de ti, pai, é de ti mesmo, E aquela pai. voz falando Fala grosso. grosso comigo, É ele, minha pai. filha. Eu olhava ali Recebe. ele ministrando e o pai dizia, olha, filha, se você entender esse plano e você assumir esse plano comigo, vocês vão tocar juntos uma geração. E engraçado que eu olhava, e tudo isso que nós vivemos hoje, sabe, galera, o pai me mostrava lá atrás. Então, a minha vida já não fazia sentido, não fazia mais sentido se o Senhor não fosse comigo. Então, eu entrei numa obediência de cumprir e fazer a vontade dele. Então, eu digo, Senhor, eu aceito a minha marmotinha, eu aceito. E assim, Produção, Agora, aquela aquela música, aquela música. trilha. Gente, Sabe aquela por trilha que dá vontade de favor, chorar? coloca a Eu estava música aqui já agora. quase não me aguentando mais, gente. E aí, sim, assumimos um relacionamento. E quando eu dizia para ele que o pai falava comigo, ele disse, então, nós vamos juntos cumprir essa missão. Né? Não foi fácil, mas estamos aqui, vivendo e cumprindo algo para o pai. Porque eu acredito assim, não te cortando, mas já cortando. Mas eu acredito que acho que um dos maiores desafios é essa palavra. É bonito, né? A palavra em si, deixará o homem, a
casa do seu pai, da sua mãe, vai se unir, vai se tornar. Mas essa palavra, se tornar um, são os processos que só uma aliança com a base na palavra de Deus, no amor de Deus, pode fazer isso dar certo. Se isso não estiver embasado nesse princípio que Deus já instituiu, está fadado ao fracasso. É muito complicado se sustentar. Porque a gente sempre falou, né? E começar a compreender no processo do casamento, desse se tornar, eu acho que você tem que entender o amor eros. Eu acho que essa geração não consegue compreender isso. Eu acho que a base do relacionamento dessa geração é a questão erótica, é o prazer, é o corpo. Só que isso acaba, porque a sua carcassinha um dia muda. Tem prazo de validade. Né? Exatamente. Por isso que muitos casamentos acabam, porque a base do casamento, ou do fictício amor, é na performance. Agora, não se dá tempo para conhecer, acho que o amor filéu é o amor que me faz sacrificar um pelo outro, que eu vou me esvaziar de mim mesmo. O amor ágape, que, sabe, a finalidade é nos tornar amigos. Porque chega um momento que a gente conversa muito, né, a nossa vida fora dessas paredes da questão eclesiástica. Quando a gente tem o nosso momento, o nosso dia da família, que a gente sai para jantar, a gente até comenta que a gente fica olhando para alguns casais na mesa e fica assim, eles tiraram uma foto para o Instagram, deram um sorriso, né, e eles não trocam uma palavra. E vê que aquilo é apenas uma performance, eles não têm ideia. E quando eu e a Cristiane, a gente tem papo, hein, ao ponto que o povo, senhor, a gente já está fechando, vocês não querem ir embora, não? É mesmo. A gente conversa da gente, conversa de tudo, e conversa da igreja, mas não é só conversa da igreja, é sobre tudo. Então, eu acho que é a amizade que você vai desenvolvendo na jornada do se tornar, da aliança, do casamento. Para mim, isso é muito importante. E sabe, eu queria deixar um ponto aqui que é muito importante isso que o Kleber está falando, porque hoje a gente vai encontrar um relacionamento e se diz que por desejo ou por interesse, comecei a me relacionar, comecei a ter um sentimento. Conosco foi diferente. Sempre conosco foi algo diferente. Quando o pai me dizia que se eu assumiria essa missão com ele, em me unir com o Kleber, nós não éramos um casal apaixonados. Olhamos, nos apaixonamos. Amor à primeira vista. À primeira vista, aquela coisa assim, nossa, eu tive um sentimento, eu olhei para o Kleber, eu achei ele interessante e ele por mim. Foi um processo. Né? Foi um processo, até que chegou um dia e eu falei, pai, nós vamos assumir essa missão contigo. Que isso é interessante que vocês estão comentando, porque realmente hoje a gente lidar com essa juventude e a maioria dos casos que a gente vê, posta na internet, e vê que é um amor realmente eros, né? Pelo status, pela aparência, tipo, mas ele é bonitinho, ele tem isso, tem aquilo, e dá pra gente ver pela história de vocês que realmente não foi assim, e foi por um propósito maior, por uma palavra que vocês receberam. Pastora, é esse aí, não tem... Mas eu também já estava de olho ali, né, irmão? Já estava... já estava de olho, viu? Cantava e dava... Claro, cantava ali, o mistério, aquele já, vamos sair junto. Aí pior que assim, igreja pentecostal só tem um lugar para ir. Qual que é o lugar que a igreja pentecostal ir de sexta-feira, depois das 10 da noite? Monte. No monte? O monte orar. Qual que era o outro compromisso? Qual que era a tua caravana? A Cristiane, eu vou revelar. A Cristiane tinha uma Brasília. Que todo mundo amava, mas sabia que você ia ficar falando com o cheiro da gasolina a semana restante inteira. Mas, cara, era uma aventura. Vamos pra vigília. Todo mundo Cristiane, chique. vamos pra Cristiane. Cara, entrava 10, uns 10, 12 dentro daquela... Aí tinha dia que o que acontecia? Acabava a gasolina. A gente chegava atrasado no evento, ia empurrar, ia comprar gasolina. Era uma aventura, mano. Vivemos loucuras. Rapaz, era demais, né, amor? Isso é bom demais. Interessante. Muito bom. E aproveitando que vocês estão falando um pouco de vocês, nós conhecemos pastora Cristiane e pastor Kleber, mas vamos voltar um pouquinho ali nos primórdios, ok? Onde é Cristiane e Kleber, e vocês contarem um pouco pra gente como foi a conversão de vocês. Quem foi primeiro? Bom, eu me converti, acredito que se nós estamos com 20 anos de casado, um pouco mais assim, uns 25 anos de conversão. E foi nessa igreja onde nós nos conhecemos, né? Então, eu conheci a Cristo ali e eu entreguei, de fato, querendo cumprir e fazer a vontade do meu Pai.
e logo em seguida já trabalhava. E começamos a cumprir ali. E foi nessa igreja, de fato, que eu conheci a Cristo. Eu me lembro de momentos difíceis que eu passava nesse período, e me lembro de um lugar que eu ia até chegar à minha casa, e eu falei, Pai, eu quero te conhecer de fato, eu quero deixar tudo isso, essa história de lado, e eu creio que o Senhor tem uma obra, uma missão comigo. Cheguei em minha casa, dobrei meu joelho, e ali nunca mais os meus dias foram iguais, né? Ele me trouxe paz, Ele me trouxe shalom, Ele me trouxe sabedoria, Ele me colocou a uma missão, um propósito de vida maior do que aquela vida que eu estava vivendo, né? Então, assim, eu me apaixonei por Cristo e nunca mais olhei para trás, né? E fui para a minha jornada para cumprir e fazer a vontade dele. Uau. O pastor também, né, tem Power, uma né? história interessante, assim como da pastora. Começou ali em quando, pastor? Tinha um sonho. Acho que os primórdios, como... Eu fiquei só olhando para a Júlia, os primórdios, o que ela quer dizer com isso? Ela está chamando a gente do quê? Gente, Né? obrigada, até que as coisas mais Isso. Então, assim, acho que aquela expressão, né? Eu cresci na igreja, eu nasci no berço evangélico, né? Eu venho de uma família da parte materna cristã, né? Então, nasci criado dentro da Assembleia de Deus, mas eu acredito ali como por 7, 8 anos, talvez 9, já não queria mais, aquela coisa que você não podia jogar bola na época, não podia, rapaz, não podia. Eu falei, então não pode. Eu fui tentando me afastar. E me afastei. E eu acho que eu fui voltar para o Senhor com uns 15 anos de idade. Eu lembro que veio uma moça me evangelizar, né, parte do testemunho, e ela errou no versículo para me evangelizar. Então, assim, eu fui criado na igreja, escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, aquela coisa, você estava fora, mas você... Aí eu falei assim, olha, eu quero até entender o que você está me propondo, mas posso... Pode, esse versículo aí está errado. Ela assim, mas quem é você para falar que está errado? E começou uma briga. Ela veio me evangelizar. Eu falei assim, mas você é o quê? Você é desviado? Você é desviado? Eu falei assim, desviado? Eu falei, olha, aí eu já quis dar uma agulha nela. Posso até ser desviado, mas acho que eu sei mais a Bíblia mais do que você. Kleber Barros sendo Kleber Barros, Aí já galera. ficou, entendeu? Já ficou, mas aí aquela coisa rolou, a gente namorou, entendeu? Namoramos e essa moça me levou para a igreja, aquela coisa toda. Então, assim, aí foi um processo, porque eu lembro que a minha experiência, eu falo que foi uma experiência transcendental. Em que sentido? Depois de todo esse processo, fui me aproximando da igreja, aquela coisa, e fui para uma reunião de oração dos jovens. Eu lembro de uma sexta-feira, e eu lembro que a galera, o líder, né, o pastor Clemente, a galera ali da Praça da Alegria, da Comunidade do Espírito, colocou um vídeo para a gente assistir do Ron Kenoly. Era aquela época do Osana Music. Cavuca aí o Google para você saber do que eu estou falando, dos primórdios, né? E eu lembro ali que depois de um tempo de oração, de a gente ler, eu lembro que parecia que eu estava tendo uma visão. Para mim eu estava orando normal, eu estava tendo um sonho, mas quando meio que assim eu despertei desse sonho, dessa visão, já tinham se passado mais de 7 horas. E desde ali, eu creio que foi ali quando Deus me marcou. Porque eu escuto a mesma voz até hoje, do Senhor no meu interior, a mesma voz que eu ouvi naquele dia. Ela me marcou. E acho que ali foi onde Deus me ativou. E a partir dali, muita coisa começou a acontecer. Alguns sabem um pouco da minha história nessa questão dentro do futebol, né, Bruno? Sim. E eu acredito que foi no ano de 99, eu já tinha passado por alguns clubes. Eu tinha 19 para 20 anos, se eu não me engano. E foi um clube no Recife, né, em Pernambuco. De muita coisa estava para acontecer. Eu fui ali, né, se tornar profissional, assim, porque já tinha passado por alguns clubes, mas o negócio estava brabo, né? A crise. Eu não sei, acho que mas hoje olhando friamente, eu acho que eu era o Jonas, rapaz. Os clubes andavam bem, mas eu chegava lá, acabou, o negócio não ia. Então, assim, nesse segundo clube em Recife, as coisas começaram a acontecer, e aí tem proposta para ir embora do país, e está propondo para ir para a seleção brasileira de base, aquela coisa toda. E eu lembro um dia que eu estava orando no meu quarto, e eu escutei uma voz assim, aquela mesma voz.
você está pronto? Pronto, estou pronto, estou pronto, pronto, Claro. estou pronto. Pronto para quê? Para deixar de viver o teu sonho, para você ganhar um propósito. Foi quando a primeira vez que eu vi algo no meu interior sobre a diferença do meu sonho pessoal e sobre um propósito que já estava escrito antes mesmo que eu fosse gerado no ventre da minha mãe. Então, para mim, ali foi a minha, acho que aquela guerra não, mas a luta, sabe, entre Jacó e o anjo, sabe, aquela luta. Porque a partir daí eu falei, Senhor, mas como assim? Ele diz assim, eu tenho um plano. E o meu plano não está ligado com o teu sonho. Isso é um sonho teu. Talvez é um sonho que talvez é uma realização até do teu pai. Talvez não é sua. Mas eu tenho um plano para você. Então, aí acho que eu caí naquela besteira de que, como todo mundo fala, me dá um sinal. Uhum. Sabe, você já fez, viu? Você já fez essa... Senhor, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Não, posso te dar um conselho? Não vai nessa, não. Volta para trás, não fala isso, não. Porque quando eu falei assim, me dá um sinal. Cara, parece que tudo começou a desmanchar. Tudo começou a desmanchar. Eu lembro que começou uma coisa no clube, perde jogo, e eu chego um dia numa reunião com o diretor do clube, presidente do clube, teve uma confusão que descobriram lá uma coisa estranha de empresários, de uma empresa. Aí, no final da história, todas as pessoas que essa empresa levou para esse clube teriam seus contratos rescindidos. E logo, O seu. Também. estava lá. Então, assim, eu estou contando algo rápido, mas é que foi uma loucura. Eu lembro que eu tive que voltar para São Paulo, esperar uma negociação se concluir para que pudesse ir para outro país. E estou esperando o avião decolar até hoje, Juliano. Até chegou. hoje ele... Até hoje O ninguém se avião ligou. não decolou até hoje, ao ponto que um dia eu fui na igreja, na Vila Maria, nessa comunidade, já não ia fazer um bom tempo, e era um culto do meio de semana que era sempre cheio, igreja grande. Quando eu entrei, cara, eu queria estar disfarçadinho assim, depois eu falo com ele no final. Quando eu entrei, ele é um profeta, né? É um homem sério, né? Ele falou assim, Kleber, aquela voz de trovão, sabe aquela voz de trovão? Sei. Falei, sou Joe! Ele falou assim, quando você entrou aí, o Senhor falou comigo aqui. Eu falei, o que o Senhor falou com você? Ele mandou te perguntar se você quer um outro sinal. Então, ali foi um processo que se iniciou de renunciar. Eu acho que foi o pior processo, sabe, Bruno e Júlia? O processo de renúncia, dessa transição do que você quer e do que você tem que acreditar, que você tem que renunciar para assumir, pular para aquilo que Deus está te propondo. Então, para mim, essa foi a transição, mas eu não me arrependo dessa decisão que eu tive que tomar, porque foram os melhores dias da minha vida. Uau. Muito bom. Muito bom. Uau. Que acho que essa questão toda, da gente já abrir mão do nosso sonho, e a maioria das vezes a gente luta tanto por isso, né? Eu vou trabalhar para ter um bom emprego, para ter uma boa profissão, e de repente a gente se depara com uma situação como essa, e Deus fala, me dá o seu sonho, tem algo maior do que o seu sonho. E aí? Já pensou? E aí que tá. Dá o pão. Essa não é louco, né? Isso que ele está dizendo, isso já começou conosco desde quando conhecemos a história dele, esse de abrir mão, né, Kleber? De estar abrindo mão para fazer sempre a vontade do Pai e ver os sonhos dele. Há uma frase que eu uso muito em alguns, não, nas escolas, em algumas ministrações específicas, e às vezes as pessoas falam, nossa, você tirou essa frase da onde? Eu não tenho essa questão, as pessoas que andam mais perto de, sei lá, parece que é aquelas placas de caminhão, aquelas frases, sabe? Caminhão. Não é isso. A gente costuma usar o que funcionou para a gente, o que nasceu no meio de experiências e processos. No meio desse processo de abrir mão da questão do futebol e tantas outras coisas, eu ouvi uma voz um dia na casa da minha mãe orando, né, faz as coisas dar certo, Senhor, aquela coisa, Senhor, eu quero. Aí eu ouvi uma voz assim, Kleber, não existe adoração sem sacrifício. Essa voz é real na minha vida até hoje. E todas as vezes que nós estamos passando por processos, que nós passamos processos sempre, porque todos os momentos que o Pai tem que te esticar, ou fazer você avançar em territórios, crescer em autoridade, te habilitar de autoridade no reino de Deus e para as coisas que você tem que desenvolver, você vai passar por um processo que você vai ter que abrir mão de algo, que você já está acomodado, acostumado. Então, eu vi essa frase, não existe adoração sem sacrifício.
E eu lembro que essa experiência, esse embate com Deus foi o seguinte: se você disser não, eu vou te abençoar, não vou deixar de te abençoar. Aí eu falei, ué, então eu tenho essa opção? Só que ele continuou, ele não ficou argumentando com a minha alma, né? Eu com a minha conjectura. Mas disse assim, porém, existem homens e mulheres que eu só dou segredos do meu interior, se aprenderem a sacrificar. Então, para mim, falei, não, estou matando agora, vou pendurar a chuteira, é agora, Júlia. Esse é o momento. É agora. Muito bom. Muito bom. E falando sobre sacrificar e renúncia, que eu sei que é algo que com certeza acontece para todos nós, e acredito que esse foi o processo também da pergunta que vai vir agora. Acredito que vocês tiveram que renunciar muitas coisas para ser o que é a expansão da fé hoje. E é sobre isso que eu queria falar agora. Como foi o processo e a jornada até chegar aqui na expansão da fé? Até abrir a igreja, como foi esse processo de abertura, né, da expansão da fé? Como nasceu a expansão da fé, né? Dá para ver que vocês são um casal de fé, se move muito pela fé, e a gente vive isso junto com vocês. Imagino também que foi por meio da fé que a expansão da fé nasceu, né? Expansão, quer falar, amor? Posso continuar falando, meu amor? Acho que assim, a gente costuma dizer que todas as pessoas perguntam assim, como nasceu a igreja, né? Da onde veio o nome? A gente não sentou e ficou assim, da onde veio o nome? Qual é o nome? O nome é esse? Não, vamos contratar um CEO para ver o nome. Não, a questão foi orar mesmo. Nós fomos orar e chegou um momento que o pai falou assim, chegou a hora de vocês construírem a mensagem que eu dei a vocês, de fazer as pessoas chegarem à plenitude do que elas carregam. E por onde a gente passou, e não era quando a gente era pastor, quando a gente era o que era, né, amor? Era obreiro, não era obreiro, era um apoiador. A gente nunca ficou preso no título. A gente sempre ficou questão de desenvolver o que o pai nos dava para desenvolver. E o que fosse para tirar o lixo do banheiro, ajudar alguém na porta, receber alguém na porta, pregar, dar servir alguém com um copo de água, um abraço, seja bem-vindo, um panfleto. Era natural, é a nossa vida, né? Servir. Servir. Então, chegou um momento que o pai disse assim, vamos construir. Como? Aí começou isso. Acho que o desafio era, e agora, né? Então, a gente se lembra assim, praticamente há 5 anos atrás, nós fomos para o buffet, e já tínhamos um nome. O nome era a mensagem, né? Expansionar a natureza de Deus em você, que é a fé. A fé não é uma crença que é do homem para com Deus, mas a natureza de Deus no homem, que é a fé, que gera entendimento, que faz você chegar na plenitude, né, no propósito, como Deus já te viu. Então a gente lembra que ficou num Coliseu, né, no buffet Coliseu, Isso. 6 meses, Foi. né, Bruno? Germane Bouchard. Germane Bouchard. Nunca Os vai ser na nossa avisos mente, era... né? Era Germane Não, Bouchard. Germane- Essa pronúncia. Germane Bouchard. O nome eu já não me recordo, mas... No Coliseu, vai lá que você vai chegar, era uma loucura. E eram reuniões, o quê? Domingo às 10 da manhã, domingo às 6 da tarde, quarta-feira, aí tinha briga com os torcedores do Palmeiras, porque era dia de jogo, e não tinha vaga. Era uma loucura, né? Mas foi bom demais, né? Foi bom os primeiros começos. Assim, a gente vê que depois, hoje, nesse processo de 5 anos, que a gente foi se tornando, a gente está se tornando, a jornada ainda é longa, viu, Júlia? A nossa jornada ainda é longa. A gente tem 5 aninhos. Sim. Entende? Já vivemos muitas coisas, mas Muitas coisas, mas a jornada é longa, né? Mas, assim, acho que uma das coisas que eu sinto mesmo, mas eu olho para a Bíblia e vejo que, por exemplo, quando Jesus, Yeshua, recebeu as primeiras palavras, existe um corpo ministerial, né? Pessoas, uma equipe, um staff com ele. Mas quando o tempo foi passando, você vê assim que no cumprimento das palavras já não eram as mesmas pessoas que estavam. Então, para mim, vocês que começaram com a gente no buffet e permaneceram, para mim é um privilégio, porque para mim a grande questão não é apenas receber, é recebermos juntos a palavra e desenvolvermos ela juntos. Então, para mim, isso é muito importante ter essa galera que tem aquele processo de 6 meses, depois a gente foi para Airosa Galvão. Todo mundo lembra da casa, aquela casa, os quadros. Tinha o pessoal assim, a minha lareira. Eu falei, que lareira? Só sentava no fundo da igreja, os irmãos da lareira, equipe lareira. uma Do casa fundo da super igreja. aconchegante, Foi. né? Era Muito gostosa, bom. hein, gente? Era Nossa, demais. Gente, demais. você que Muito nos bom. assiste,
Manda essa enquete, tira uma foto, Tira. marca a gente, fala assim, o que te marcou na época da casa da Herosa Galvão? O que mais te marcou quando você chegou naquele lugar? Deixa aqui nos Top. comentários, Deixa aí, Brasil. comente aí. Muito bom. Muito legal. E falando sobre igreja, a gente escuta tantas coisas aí fora sobre o que é a igreja, o papel da igreja, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco qual é a real missão da igreja aqui na Terra. Tan, 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 tan. Tan, Meu tan, amor, tan, tu tan. Digo, quer? meu amor. Não, deixa A eu... bola tá quicando, meu Tá amor. quicando para você, amado. Júlia, eu acredito que a igreja não tem uma missão. A missão é a própria igreja. Uau. Entendeu? Uhum. Eu acho que a grande questão é que as pessoas ficam assim, eu preciso saber a missão que eu tenho que cumprir, eu preciso descobrir o meu propósito. O seu propósito é se tornar a igreja. E quando você se tornar a igreja é o organismo do próprio Deus. No organismo, você vai entender qual é o lugar do corpo que você gera vida, que você imparte a vida no corpo. Então, para mim, a nossa missão como igreja de Cristo, como nós falamos talvez no último domingo, é uma base, um quartel onde a gente se junta, se une em alguns dias da semana para entender o que temos que desenvolver durante a semana, não entre quatro paredes, mas as pessoas que a gente toca, o lugar que a gente influencia. E uma das coisas que a gente acredita muito nessa casa é o sacerdócio de todos os santos. Aquela questão, não, Deus tem um plano com você, Deus tem um propósito. Mas qual é o propósito? Ou você que tem que cantar, ou tem que dançar, ou tem que Pregar. pregar. Mas se eu não canto, não prego, não danço, Deus não tem um propósito? Não. Deus é Deus lá onde você está, fazendo o que você faz. Mas como que Deus vai se revelar com aquilo que eu faço e ninguém me conhece? A questão não é sobre as pessoas te conhecerem, porque tem um negócio na mentalidade das pessoas que parece que para você mover algo grande, você tem que fazer um mega, ultra, power evento. Não, porque Deus trabalha de dentro para fora. É um desafio, né, para nós hoje. Fazer as pessoas As mudarem pessoas mudarem. essa mentalidade, né? Entender esse Entender, processo, né? Mas eu não toco, É. não prego, então o que eu Exatamente. faço, né? Mudar Tem a que deixar meu chave. emprego, não tem? É. E a gente vê muito isso em vocês, né? Isso. Que vocês têm muitos amigos empresários, Sim. conversam com eles, falam com eles sobre coisas naturais, mas ensinando os princípios e os valores do reino e eles sendo Eles que eles cumprindo são. lá onde eles estão, naquilo que eles fazem, naquilo que eles exercem. E é um desafio para nós, para fazermos essa geração entender isso que o Kleber acabou de dizer. Mas vamos lá, né? É um desafio grande, mas... Porque eu acredito assim que não tem esse modo evangélico, modo secular. Tudo é espiritual. Deus é um Deus de toda a terra. Aliás, a gente usa essa expressão. O céu cobre toda a terra. Todo o tempo. Então, para mim, eu acho que a primeira questão é você entender ele dentro. Nós temos falado muito sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Se você entende governar de dentro para fora, aonde você estiver, você vai afetar. Você vai... Por quê? Porque a base do Evangelho, amor, piedade, misericórdia e graça. Não é possível que você não consiga exercer, exalar a misericórdia com as pessoas onde você afeta, o que você conhece. E porque você vai ser a Bíblia para ela. Ela vai olhar para a sua vida e vai falar assim, uau, como que você faz isso? Me ensina. Aí você vai revelar quem? A sua essência, que é o seu Pai Celestial. Simples Sim. assim. Simples assim. Simples assim. A gente Simples até, o senhor comentando sobre isso, uma vez o senhor conversou com a gente na casa, quem a gente pode afetar no bairro, foi daí que nasceu a Casa de Paternidade também, porque a gente não simplesmente está aqui por estar, né? Mas a gente precisa afetar de alguma forma a região. Foi daí também que surgiu a Casa de Paternidade. É sobre isso que a casa se move, sobre honrar e servir quem está à nossa volta. Né? A gente não simplesmente, era uma igreja que era daí, mas foram embora. Não. Qual foi a mensagem, o que a gente deixou para elas? Né? As pessoas precisam sentir falta disso. Exatamente. Há um livro, eu não lembro agora, mas a produção vai procurar e vai colocar para você. Aí, há um livro que o pastor pergunta assim, se a sua igreja, a igreja que você frequenta, a sua congregação, a sua comunidade, sair do bairro que ela está, hoje, se ela saísse, se vocês fossem embora, o bairro sentiria falta de vocês? Se você pensou muito para responder, com certeza você trabalha para dentro e não entendeu a missão de Deus com a igreja. Que não tem nada a ver de trabalhar para quatro paredes para tentar fazer algum evento para encher o auditório para as pessoas virem e ficarem aqui e se tornarem tijolinhos, uns soldadinhos. Essa nunca foi a intenção, a ideia original de Deus nunca foi isso.
Muito bom. E falando sobre livros, Brasil! Ai, chegou o momento. Gente, minha pressão já caiu tantas vezes nessa reunião. Tô fingindo que tá tranquilo aqui, tá? Entrevistar eles é super tranquilo, tá? Minha mão nem tá suando. Mas falando sobre livros, eu sei que você já escreveu muitos livros. Não sei se você talvez consiga nomear todos aí pra gente, mas fale um pouco de como funciona, né, a sua escrita criativa desses livros, como são os processos, se existe uma conexão entre esses livros até você chegar no último que foi lançado agora. Muito legal isso você perguntar, porque, por exemplo, tem uma pessoa que eu acho que toda vez quando eu vejo os livros, por exemplo, cada obra, eu lembro de uma mulher que foi, eu acho que a minha incentivadora, e foi que me encorajou, que você me encorajar, vamos, cara, você pode. Você... E sempre tinha medo, né, de insegurança, mas será que as pessoas vão gostar do que eu vou escrever? Mas será que elas vão entender o que eu vou colocar no papel? Acho que eu me dou melhor ali, sei lá, com o microfone na mão. Acho que isso não é para mim. É Cristiano, vamos, você pode, é legal, eu leio as suas coisas, só preciso de um tapinha aqui, uma maquiagem ali para dar uma melhorada e tal. Aí eu lembro que a gente conheceu a Marilise, esposa do Cássio. Eles eram, né, diretores, né, da editora Reino. Eles trabalhavam muito com Miles e outros homens assim de Deus. E aí a gente começamos a conversar. Uma vez eu liguei para ela e falei assim: eu conheço você, cara, vai ser maravilhoso, vamos lá, eu te ajudo, eu te incentivo. Cara, a Marilisa para mim foi a mulher assim que, cara, apertou o botão, sabe? Toda vez que eu vejo uma obra, eu me emociono e lembro dela. Ela já não está entre nós, né? Já voltou para a casa do papai, né? Até precocemente, né, amor? Cássio e a família ficaram assim, sem chão. Sim, mas tudo começou. Eu lembro que o primeiro livro foi um pocketzinho chamado Vinho Novo, né? E foi muito bom. É o segundo, se eu não me engano, não lembro assim, mas acho que Pérolas do Reino. Isso. Aí depois eu acho que foi Lágrimas Fora do Tempo. Aí depois veio O Silêncio de Deus Tem Voz, que daí aí já não era um pocket, já era um livreto. Não era um livro, era um livreto. Foi um processo, entendeu, Júlia? Ela foi me incentivando, eu fui ganhando forma, fui aprendendo a ler, fui aprendendo a colocar as palavras, a mudar. Ela me incentivou, não, muda aqui, põe ali, insere isso. Isso aqui é muito bom, você tem que falar sobre isso. E engraçado que esse livro nasceu de uma série de mensagens e a gente recebe, né, Fernando? Nós recebemos testemunhos disso até hoje. Cara, o que é essa mensagem, tantos anos atrás, sobre o silêncio de Deus tem voz? E, para mim, é uma mensagem tão forte que toda vez ela aparece. Aliás, o último domingo, ela passou pela casa. Não falamos sobre o tema em si, mas transicionamos nesse território. Então, assim, depois do silêncio de Deus tem voz, acho que veio Mizuta, depois Emuná, e aí chegamos no Pais Profetas, Filhos Proféticos, que é um livro muito procurado. Esse livro, põe aí, produção. Vamos reeditar esse livro, né? Precisamos reeditar esse livro. Pais Profetas, Filhos Proféticos. É um pocket, mas é uma bomba. Se você... ele explode na sua frente. Uma loucura. E aí veio Governando de Dentro para Fora, e aí agora nesse... lançamos o Pacto, né, de sustentação. Cosmo, Natureza e Humanidade. Você quer adquirir, já corre lá na loja da Expansão da Fé. O que vocês estão achando desse... a gente tem que criar uma enquete, porque eu quero receber testemunhos. É que eu perguntei para algumas pessoas, as pessoas falaram assim, cara, mas é que eu tô lendo o livro de novo, a segunda, terceira vez. Eu falei, mas você não... compartilhe disso. Eu vou compartilhar. Então, vamos fazer uma enquete. Fazer uma enquete. O que mais ele tem mexido com você? Qual o testemunho? O que tem mexido com você, né, amor? Com certeza. Eu acho que esse livro veio para edificar e a mentalidade, mudar a nossa forma de pensar também. E eu acredito que ele vai ser grandioso para todos nós, né? Para todos nós, deixando uma mensagem. Não foi fácil, foram quanto tempo? O tempo de duração de escrever? Tempo de escrever desse livro? Tem essa pergunta aí, não? Tem. Eu acho que foi muito tempo. Eu acho que nós escrevemos uns 4 livros para chegar no livro. Porque acho que a dinâmica, acho que cada um tem, cada escritor tem, o cara, sei lá, ele separa, ele vai para a casa de veraneio dele, vai para a casa de inverno, vai para a praia nas férias. E a gente trabalha também com inspiração. Eu não consigo me mover se eu não recebo aquele sopro do ruach, entendeu? Não consigo. E o Fábio, né? O Fábio Júnior Silva. O Arroz.
Famoso arroz. e o Fernando são os caras que me aguentam, velho, porque eles têm que dar fisicalidade e ordenar as loucuras que estão na minha cabeça, no espírito. Então, são os que mais sofrem. Então, a gente, por exemplo, passou 3, 4 meses escrevendo o livro, e chegava num ponto e falava assim, não, mudou. Não é. Mas como? Nós já estamos tanto tempo escrevendo o livro. Aí eles dizem assim que escrevemos 4 livros para chegar no pacto. Mas quando. Eu acho que o segredo, a chave virou quando entramos nessa pandemia, nessa loucura. Em 2020, ali março, abril, ali acendeu algo quando o Pai nos deu uma palavra sobre a palavra selar, né, que era uma pausa para que pudéssemos ouvir algo maior que estava vindo. Ali nasceu o livro. Ali veio a tônica, foi quando a gente se reuniu e engatamos, aí não voltou mais, aí não teve volta. Né, Fernando? Aí o negócio pegou. Um livro de muitas páginas, né? Foi. Eu me lembro, os 3 lá na salinha, ainda na casa. Bruno, a gente já escreveu esse livro, cara, umas 3 vezes, já voltamos. Não saía do Éden. Não saía no jardim, estamos aqui no jardim, velho. A gente não sai daqui dessa Era no montanha. jardim, a cidade, mas nunca se dava a cidade. Já falava 6 meses no jardim. Foi exatamente isso. E o senhor comentando, né, sobre esse selar, essa pausa, né, no mundo, não só em algumas regiões, mas no mundo. O que o senhor pode deixar para a gente? Qual é a sua visão sobre isso? Porque muita gente acha que é a maldição de Deus, não sei o quê. Mas para outros, Dedo de Deus, é o dedo de Deus. A mão de Deus, né? Eu acho assim, para a nossa realidade, isso ficou muito claro sobre, talvez você que está nos assistindo não sabe sobre essa palavra, o significado dessa palavra selar no hebraico, e ela aparece na Bíblia, nas Escrituras, muito em Salmos. Sempre era um cântico que vinha em um tom, e tinha uma modulação, ela tinha que ter uma pausa e uma modulação na harmonia, na nota, na música. E essa questão selar, você vai ver muito no Cântico dos Degraus, nas festas, quando eles tinham que subir alguns degraus para o templo. E essa palavra veio forte, que o Pai estava trazendo uma pausa. E a pausa foi todo mundo ficar guardado dentro das suas casas, com medo, insegurança, essa pandemia, essa loucura, a gente não tinha mais contato com ninguém. Tivemos que transicionar apenas para transmissões, aquela coisa gelada, fria. E eu sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Eu gosto do ping-pong, eu gosto da resposta, eu gosto do glória a Foi Deus, difícil para do acostumar, aleluia. né? Eu olhava para a câmera, Para se adaptar, não foi chorava fácil. sozinho. O pessoal, mas está chorando para quê? Eu estou chorando, deixa eu chorar, irmão. Pelo menos, glória, não tinha a resposta. Foi um tempo difícil, mas foi quando o Pai falou assim, eu parei tudo. Eu tirei a segurança dos homens, porque os homens perderam o temor. Então, acho que foi um tempo que o Pai começou a falar muito com a casa, né, Bruno? Foi. E foi daí que nasceu o livro, foi aí que nasceu momentos de oração, que nasceram série de palavras, selar por muito tempo. E aí tem muita coisa que aconteceu, né? Lançamento das canções também. As canções, Essa pausa. Eu acho que assim, para mim, quando eu olho para a história dos avivamentos da igreja, todos os avivamentos nasceram de uma crise, nasceram de um apagão, nasceram de momentos caóticos. E eu acredito que esse momento caótico que a gente ainda está vivendo, na verdade, é para ouvir o que ele ainda está falando. E eu acredito que é como esse momento que a gente saiu de Pentecostes, é um momento de receber uma palavra, porque estamos com corações puros, e recebemos uma palavra para depois dar fisicalidade a essa palavra. Eu acredito que nós temos que sair dessa pandemia com essa palavra para depois darmos fisicalidade a ela. Sim, amém. Amém, amém. Falando sobre fisicalidade, eu sou a garota do falando sobre e falando sobre dar fisicalidade, eu acho que dar fisicalidade tem muito a ver também com o futuro, e as pessoas hoje em dia elas são sedentas pelo futuro, né? São imediatistas e tudo é o futuro e agora, e acabam pulando os processos, o excesso de futuro, né? Mas às vezes pode existir algo bom ou não diante disso. Qual é a perspectiva de vocês dentro da pandemia, de tudo que nós estamos vivendo para o futuro, a perspectiva de vocês? Como nós talvez devemos nos mover a partir de agora? Amor, você está... Não, amado, vamos lá. Acho que a perspectiva de futuro, ela está muito ligada, acho que, a uma visão apostólica. Acho que são os dois fundamentos da igreja, que é o profético e o apostólico. O profético, ele consegue ver, a gente fala muito até com a tua irmã, com a Jéssica, sobre as tendências, né? As janelas que se abrem e você consegue entender o que está vindo. Mas a questão apostólica, você entra pelas portas, você vai conquistar o que o profeta viu.
E eu acredito que nós vamos sair desse tempo de selar, né? Esse tempo de pandemia. Eu acredito que vai ser um tempo do boom da igreja. De algumas palavras tomarem forma. E a perspectiva nossa de futuro, por exemplo, estava comentando com vocês antes, que nós estamos indo para o 30º ano de um novo milênio. Se você olha profeticamente para tudo isso, isso é muito importante, porque você consegue olhar para a vida de José, uma mentalidade governamental, é uma mentalidade levantada por Deus que não governa quando tudo está bem, mas vai governar quando tudo está mal. E ele consegue duplicar, fazer as coisas ter prosperidade por ele praticar a identidade que Deus levantou ele para ser, que é até o tema do livro. O pacto, né, a aliança que Deus tem para sustentar todas as coisas, na verdade, se você não quiser ser outra coisa do que Deus te planejou para ser, Ele vai te dar recurso. Não vai faltar recurso, não vai faltar sua identidade, não vai faltar pessoas, não vai faltar mão de obra, porque você não quer ser outra coisa que Ele te criou para ser. E, para mim, eu acredito que a igreja ela está indo nessa tônica de governar por meio de um sacerdócio. Porque onde a igreja de Cristo está, ela tem que movimentar sacerdotalmente. É um sacerdócio que levanta, por exemplo, que ele consegue elevar a identidade, a qualidade do lugar que ele está, eleva o espírito, faz as pessoas chegarem à sua identidade real. E quando você chega nisso, por meio de um sacerdócio, tudo funciona. Você volta para a ideia original de Deus. Então, sabe o que eu acredito? A nossa perspectiva é trabalhar você que nos assiste, para que você possa ser essa mente governamental para as coisas que estão vindo ao nosso encontro, que está ligado a essa década e a próxima. Então, nós abençoamos você para isso. Amém. Uau. A visão. Boa noite, gente. Obrigada. Então é isso. Calma, vou falar o Está quê entendendo agora? porque eu deixo ele falar? Tá vendo? Ele fala muito bem, né, Júlia? Você é maravilhosa. Falando sobre você também, Fala, maravilhosa. joga pra mim, então, A gente maravilhosa. sempre pergunta, né, sempre os pastores, vocês, mas vamos falar um pouco só sobre a Cristiane, só sobre o Kleber Barros, ok? Eu sei que você é empresária. Sim. Gostaria que você compartilhasse um pouco com também outras empresárias, outras mulheres que estão ouvindo aí. Como foi o seu processo em se tornar empresária? Com quantos anos você abriu sua empresa? Sobre o que é a sua empresa? Contar um pouco para as pessoas também da sua história como empresária. Acho que é super importante. Legal essa pergunta, porque aqui na casa eu provoquei muitas mulheres, né? Acho que tem muitas mulheres empresárias hoje que nos assistiam, falando um pouco mais do meu testemunho. E eu estava com 23, isso, gente, já iniciando, já éramos casados. E eu tinha uma palavra do Senhor que Ele me tornaria uma empresária. O ramo que eu trabalhava é metalúrgica, indústria de arruelas de pressão. E não tem uma mulher nesse ramo, né? Eu já vivia um preconceito. Era totalmente... Ninguém acreditava. E quando eu chegava nas empresas, acho que a visão que eles tinham era de uma mulher, sei lá, desarrumada, eu não sei. Só sei que quando eu chegava e me identificava como Cristiane, da indústria metalúrgica, eles se assustavam. Você é Cristiane, você é a dona. Então, assim, tudo começou por meio de uma palavra. E, como o Kleber está dizendo aqui, eu acho que não basta você ter uma palavra. Você tem uma palavra, mas você tem que dar fisicalidade a ela. Eu fui buscar, eu fui entender. Eu queria viver aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Então, nesse caminho, foi em oração, foi uma entrega, dizendo, Pai, o Senhor me disse que eu seria uma administradora. Do que eu vou administrar? Qual é o lugar que eu vou entrar? E foi interessante que, nessas reuniões, ele me mostrava essa empresa que eu trabalhei por algum tempo, que eu passei pelos processos. Eu fui gerenciar uma empresa nesse ramo de arruela de pressão. Fiquei muitos anos lá, acredito que quase 10 anos gerenciando. Passei momentos muito difíceis. Lembro que entrei para ganhar bem menos que o gerente atual estava, e quando eu chegava para o pai para dizer, nossa, mas eu vou ganhar isso, né? O outro ganhava 3 vezes mais que eu. Pai, silêncio. Você não está aqui para você só ganhar. Você vai aprender, você vai entender, e um dia eu vou te explicar. E eu fui me desenvolvendo. Eu era muito nova, eu estava com 22 anos, acredito, quando eu fui gerenciar uma galera muito mais velha que eu.
muito mais velha. A galera que tinha 30, 35 anos, eles não aceitavam ter uma mulher gerente. Já nesta empresa, para vocês verem, queridos, que quando você tem uma palavra e ela dá fisicalidade, você dá uma resposta, né, para aquilo que o pai quer fazer. Essa empresa já era uma empresa no mercado que era proibido, era uma regra, que mulher não trabalhava. Mulher não trabalhava nessa empresa. E foi uma loucura, e o pai me colocou lá dentro. E foi tantas coisas loucas que eu vivi e aprendi, né? E fui sendo desenvolvida nesse ramo de arruelas de pressão. Então, sempre fui uma vendedora muito boa e aprendendo a administrar tudo. E lá eu aprendi tudo sobre arruela, sobre aço, sobre medidas, o que fazia uma arruela de pressão. Mas chegou um dia, essa empresa com muitas dificuldades financeiras já estava, e eu entrei lá, eu consegui virar, dobrar, triplicar o faturamento dessa empresa, e por meio daquilo que eu carregava. Então, chegava, eu só não... como o Cleber disse aqui, em questão da igreja, a igreja somos nós, então a igreja estava lá dentro dessa empresa. A igreja estava lá. E lá eu ganhei muitas vidas para o Senhor. Eu não esqueci do meu pacto que eu fiz com Ele. Eu tinha um quarto secreto nesse lugar que eu orava. Eu ministrei para as famílias. Isso, gente, sem título, tá? Isso não tinha título. Pastora Cristiane. Eu era cristiana, eu era funcionária daquela empresa. E já éramos casados nesse período. Então, essas pessoas foram se convertendo a Cristo, a família que eram espíritas, e eu fui pregando o evangelho para elas e cumprindo a minha missão nessa empresa. Então, tem que estar ligado à sua missão, com aquilo que você desenvolve, com o seu trabalho, a sua profissão. Então, por nenhum momento, né, todo mundo sabe aqui que eu falo que eu entrava no quarto, orando junto com um funcionário que eu me desenvolvi lá, ele era vendedor junto comigo na empresa, e vários passaram comigo lá. Então, nessa chegada, eu me lembro que chegou um momento difícil dessa empresa, né? E essa palavra que eu tinha, o pai disse para mim: filha, agora chegou a hora de você desenvolver aquilo que eu te chamei, né? Gente, não é fácil você ter um marido profeta. É uma bênção, não é fácil não, é maravilhoso. Porque nós oramos juntos, nos conduzimos para um propósito, e foi uma loucura em tudo, em orar. E agora, chegou a hora, não é para você sair, devo sair já, o que eu faço? Quando você não tem uma palavra, você fica para onde? Vou para a direita, vou para a esquerda. E as coisas começaram a encaixar, e começou a entrar as pecinhas nos seus devidos lugares. E lembro que saímos desse bairro, que era mais próximo de onde eu estava, fomos para um bairro bem distante, lá para o ABC, trabalhar lá. E chegou um dia, o Kleber falou: Cristiane, nós vamos orar. E esse diretor dessa empresa, não tinha como mais eu pagar a minha rescisão para mim ir embora. Ele disse: pega tudo, né? Escolhe as máquinas. Tem um... Me lembra aí. Tem um negocinho no meio. Olha que loucura. Eu fui convidado para ministrar numa igreja em São Bernardo do Campo. E essa igreja estava cheia. Foi uma noite maravilhosa, né? Uma graça, um favor de Deus. E aí, no final, aquelas benditas filas, né? Eu acho que eu ministrava 30 minutos e orava depois mais 3 horas. O povo não ia embora, acho que o povo saia na rua, ele está orando. E aquela fila não acabava, a fila multiplicava. Na fila, cara, veio um cara para orar, aquela coisa normal, tal, e o pai liberou uma palavra para o cara, sobre relacionado à empresa, relacionado ao que o pai poderia fazer com ele, pá. Acabou, beleza. Eu orei para a galera, esse cara saiu da fila, tal, chorou, abraçou, tal. E aí falou assim: você poderia ir na empresa um dia, orar lá? Eu falei: vou orar, tal. Passou. Aí, quando acabou a reunião, eu fui levado para uma sala, tal. Aí o pastor dessa igreja falou assim: cara, isso é muito louco. Eu falei: por quê? Ele falou assim: eu estou aqui até agora de boca aberta. Eu falei: por quê? Ele falou: sabe um cara assim que se orou assim? Eu falei: nossa, tanta gente. Mas um cara assim que você falou da empresa. Ele é o chefe da sua esposa. Nossa. Ele é o dono da empresa que a sua esposa trabalha. Está entendendo? Olha isso. Ah, que louco! Só que ela não sabia, ela não foi para a igreja Eu comigo. não estava Aí eu cheguei em casa, foi pela assim no domingo, falei assim: você vai para a empresa amanhã? Vou com você. Não. Vai comigo por quê, Kleber? Vou com você. Só que ela não sabia. Depois eu falei para ela, falou assim: não acredito, Kleber. Assim, eu entrei numa reunião com ele antes dela. Quando saí da reunião, ele chamou ela para entrar depois, e eu falei para ela assim: por favor, ele vai te fazer uma proposta. Eu só espero que você saiba escolher o que ele vai te entregar. Então, foi uma coisa louca, porque ele disse assim: eu não posso mais te pagar, já estou tantos meses sem te pagar. Dificuldades. Então, você pode escolher as máquinas que eu vou te pagar em máquinas. Porque o pai diz, a palavra do pai foi:
eu vou começar a dar fisicalidade à palavra que eu dei por meio de maquinários. A gente, mas que maquinários? A gente orando e o pai falava isso. E eu olhava para aquelas máquinas, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Até então, Louco, né? eu vou fabricar arruela de pressão, o que eu vou fazer com esses montes de máquinas? Não temos dinheiro, Gente, não temos recursos. isso, não temos Aonde vai recursos. ser? Como vai ser, como não vai ser? O que eu vou fazer com esse monte de tralha? Eu olhava para aquilo lá, tudo desmontado, sem vida. Aí eu lembrava da palavra assim, no meio desse vale de ossos secos vai sair vida, Cristiane. Eu falei, mas como, Senhor? Então me direciona, me leva essa palavra. Enfim, a gente saiu de lá, pegamos todas aquelas máquinas, guardamos em um lugar, e aí o pai trouxe a memória, a nossa mente, a palavra que ele liberou sobre a minha vida. Ele falou, agora você vai montar essa empresa daquilo que você sabe fazer. E aí montamos o salão e começamos a produzir a arruela de pressão. E nesse tempo foi um tempo muito difícil, não foi fácil, não tínhamos recurso, mas nós tínhamos uma palavra e nós agarramos Amém. essa palavra. E nós tínhamos uma coisa, né? Fé. Isso aí, sem dúvida. A semente de Deus em nós. A É semente isso de que ia Deus de falar nós. aqui, que vocês realmente é um homem e uma mulher de fé, que também teve um processo, né? Sim. Onde ia ser o galpão, toda aquela história que... Acho Tem, que tem que marcar um dia Tem que só para marcar isso, viu, só um dia, Júlia? porque vai Esse- demorar. sorte. Porque Vamos fazer parte é dois. forte, é Dois. forte. É forte, Brasil! O Brasil é forte, os testemunhos de chegar em lugares, falar assim, não vai alugar o salão para mim? Então, eu era abusada, porque eu tinha uma palavra. E aí a fé dentro de mim queimava, e eu falava, mas o dinheiro está aqui na minha bolsa, eu vou alugar então outro lugar. E o pai fazia eu parar, encontrava uma pessoa, e eu ficava ali esperando, conversando, de repente a pessoa vinha correndo atrás de mim e falava, vamos, vou alugar o salão para você. Eu não estou dormindo. O que está acontecendo com esse casal aí? O que eles estão fazendo? Vocês fazem o quê? Vocês são o quê? Espiritualistas? Vocês É. são feiticeiros? Porque uma parte do testemunho, o proprietário do salão, ele morava em Portugal. Não, né? Tinha esse fuso de horário, né? Essa diferença e tal. E a gente teve algo, por exemplo, a gente num culto, na igreja que a gente frequentava, né? E um dia o pai falou com a gente, no sentido assim, porque estava um impasse de alugar, a gente precisava alugar, precisava colocar as máquinas dentro de algum lugar, e a gente tinha um valor pequeno, vendeu carro, desfez daquilo, e Deus... Aí o Senhor um dia chegou e falou assim, me dá no meu altar esse valor. Aí eu chorando um lado do altar, era ministro de louvor, e vim para Cristiano assim, Senhor, tomara que é da minha carne, isso da minha alma, porque quando o negócio desafia, você quer achar o diabo em algum lugar, né, irmão? Você tem que terceirizar rápido, né? Eu fui na Cristiano, com certeza, na hora que eu chegar nela, ela vai falar assim, você tá maluco? Tá doido? Tudo que temos. Tudo que temos. Quando eu cheguei nela, ela estava chorando também, falou assim, Deus falou com a gente, né, amor? Eu falei, falou o quê com você? Que a gente tem que entregar tudo. Entendeu? É para isso que Deus nos uniu. É para isso. Você não pode entrar numa aliança, cara, que é um jugo desigual. Desigual. Você está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda, que vocês não ouvem Deus, um é terra, o outro é Outro é céu. céu. Misericórdia, meu irmão. Se tudo em você desacordo. se ainda tem a opção de escolha pelos olhos de Deus, pelo dedo de Deus, pelos princípios de Deus, para vocês construir um propósito, e não apenas Um relacionamento, né? Que sem Murcho. vida, murcho, porque um angu, sem sal, sem sabor. Dá ruim, dá ruim. Sai fora. não foi isso, foi uma loucura e a gente foi desenvolvendo assim. Então a fé dentro de nós queimava, a gente acreditava e o que o pai pedia a gente entregava. Então, gente, assim eu estou há 20 anos aqui no bairro em Cumbica, Guarulhos, fabricando arruela de pressão, né? E nisso aprendendo muitas coisas. O pai quis que me levantaria como uma administradora, como também sou uma administradora da casa dele, em primeiro lugar. Hoje eu trabalho muito para a casa dele, administrando as coisas do nosso pai. E porque um dia eu dei uma resposta, porque um dia eu disse para ele, eis-me aqui, Rinene, eu estou aqui, Senhor, independente de qualquer coisa, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, abro mão de carro, abro mão de veículo, abro mão de tudo isso para vivenciar a tua vontade. Então, isso, eu desafio você a viver sonhos, mas sonhos com o Senhor, sabe, meninas, mulheres também da casa, você que está nos assistindo aí hoje, ser empresária, né? Você tem que ter uma palavra sobre você. E eu falo que
As meninas chegam para mim, eu falo, você precisa passar pelos processos. Porque muitas querem obter, mas não querem passar pelos processos, né? A humildade, aprender a administrar, aprender a calcular, aprender. Eu falo que na empresa eu digo, gente, a gente aqui trabalha não por números, né? Então, como aqui também não olhamos para as vidas como número, né? Então a minha empresa ela tem um valor, ela serve esta casa. A minha empresa serve essa casa, a minha empresa serve outros lugares, outras famílias que estão ali trabalhando, empregados, que trabalham com alegria, por saber que tem ali uma mulher de Deus que está sob a direção daquele lugar, e onde vou, carrego e falo da palavra do Senhor. Já ganhamos muitas vidas e muitos clientes que já passei, em fornecedores. Porque a questão, chega um momento que não é só o negócio, não é só o lucro. É isso. Né? Você tem que entender que tudo que a gente faz é um pano de fundo para, na verdade, você revelar quem rege todas as coisas. Por isso a gente acredita do sacerdócio de todos os santos. Sim. Se você não quiser ser outra coisa do que Deus já escreveu sobre você, cara, você vai manifestar Deus. Essa é a chave, gente. Essa é a chave que o Kleber está dizendo aqui. Não queira ser aquilo que outra coisa, a não ser que Ele te chamou. Porque não queria eu ser a empresária de arruela de pressão. Entendeu? Então, assim, aí às vezes nós invertemos os lugares, né? E queremos eu quero fazer o que eu quero fazer. Não quero ser isso, eu quero ser aquilo. E assim foi um pouco da minha história. É muita coisa, mas não vamos ter tempo para falar tudo. Pois é. É isso, Júlia. Ai, Brasil. Ai, meu Produção Deus. Tá, já. Brasil, meu coração, não vou conseguir falar. Pera, calma. Acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2, eu acho, hein? Porque eu quero Parte saber 2. tudo. Não é simples, Tem que gente, ter o não off, é viu, simples. Fernando? Isso aqui, dessas coisas, tem que ter o off. O que é falado no off é power, hein? É power. Fofoca, Essa. gente. Misericórdia. Muito bom. E nós estamos finalizando este episódio. É sempre com Poxa. muita dor no coração, porque a gente ama saber as histórias das pessoas, principalmente de duas pessoas que a gente ama. Não vou chorar, tá? Essa lágrima que está caindo aqui é só um negócio para emocionar o público. Mas eu estou tranquila, não vou chorar, prometi para mim. Mas antes de a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem para quem nos assiste uma mensagem, uma palavra para essas pessoas, dentro de tantas coisas que nós estamos vivendo, né? Ainda, mesmo que a gente não veja, ainda há esperança, ainda há perseverança, É porque verdade. Ele né? Ele é maior do que todas as coisas. Então, é independente das circunstâncias do que ainda está acontecendo, Ele ainda faz, se Ele quiser, porque Ele é Deus. Então, por favor, olhem para aquela linda câmera que está em algum lugar. Quer falar, meu amor? Olha, rapidinho aqui, a essência, sabe? Eu quero falar para vocês, não perca a tua essência, não perca aquilo que o Pai chamou sobre a sua vida. A gente fala muito na casa de guardar o coração, avançar nos processos que o Pai tem para você, para a tua casa, para a tua família. Eu creio que um pouco aqui da nossa história que foi colocada para vocês, pega a parte para você, entenda um pouquinho daquilo que carregamos. Nós somos, além de pastores, empresários, nós também somos pessoas normais, comuns. Ah, pode. Né? Claro que somos. Fala, amor, fala para eles. Né? Fala, amor. Vamos ver fala. essa pergunta. Quem é você fora das quatro paredes? Eu lavo louça, é onde Ele Deus lava fala a comigo. louça, No banheiro, passa a tal da Rainbow, a Rainbow em casa. Viu, Gibão? Ele Passa o passa a Rainbow, Rainbow, viu? ele me ajuda. Isso, entendeu? Vou descer para pegar comida, a cachorrinha, e leva os filhos para a escola, e vou buscar. Ele é um E maridão. pega bronca, e discute, e dá glória a Deus. Mas não dormimos de bumbum pro outro, Bumbum não, pro meu irmão. outro. É conchinha. A gente irmão. se resolve lá na Aleluia. mesma hora. E assim somos nós. Tá chegando encontro de casais. Eu vou falar como se resolve os problemas de família, de casais. Tá entendendo como é que Para é? casais Aqui, casados, hein? Aleluia. nós temos essa vida comum também, uma vida louca, mas que amamos o que fazemos, nos dedicamos, somos um, choramos juntos, sorrimos juntos, como ele diz, temos papo para todo tempo, para toda hora. E, então é isso, essa unidade, estar junto, cumprir o sacerdócio de vocês juntos, como família, como casa. É isso, galera. Né, amor? Eu acho que não. Acho que a nossa mensagem, como pastores da casa, como Sim. pais da casa, né, como sacerdotes, não perca a esperança. Isso. Eu acho que a fé, ela te faz ter perspectiva, mas a minha profissão, a minha família, tantas pessoas, né, sendo levadas, né, precocemente por essa pandemia. Que loucura! Onde Deus está em tudo isso? Sabe onde Deus está? No mesmo lugar, de sempre.
Ele é soberano. Ele está acima de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Eu acredito que isso também é uma ferramenta para nós nos tornarmos, sabe o quê? Plenos no chamado que Ele nos vocacionou. Isso aí. Eu acredito nisso. Você tem que deixar uma palavra a você. É Mateus capítulo 6, que é a base do livro do pacto de sustentação. Olha para as aves do céu. Não se preocupe com o que você tem que comer, com o que vestir. Não se preocupe com o excesso do amanhã. Por quê? Porque ele diz, olha, como tudo funciona perfeitamente. Sabe por quê? Porque o pássaro, as aves, não querem ser outra coisa que Deus as criou para se tornar. Se elas trabalham ali na própria identidade que Deus as criou para ser, não vai faltar recurso. Então, nós queremos abençoar você que nos assiste e temos certeza que tantos testemunhos no Talks, na casa, tem edificado você que nos assiste nos sábados. Compartilha isso com as pessoas, com seus familiares. A nossa intenção, a finalidade é edificar a sua fé, é fortalecer a sua fé para que não te falte esperança. Esperança. Essa é a nossa mensagem. Isso aí. Já está até triste, né? Esse finalzinho. Eu não quero ir embora, vamos conversar mais. Começa a tocar aquelas musiquinhas, o louvor, a banda já começa a voltar. Está na hora de acabar. Está na hora de acabar. O pastor fica bravo quando isso acontece, hein, gente. A banda sobe, o que é? Já está acabando meu tempo? Não, pastor, fica mais tempo. Mas é isso, gente. Infelizmente, nós estamos finalizando, mas antes, queria te convidar a um desafio, a você honrar essa casa. A gente ouve tanto desses pastores, dessas pessoas maravilhosas. Gente, você só pode honrar quem você ama. Exatamente. E a gente aprende muito sobre isso. Mas, Bruno, como assim? Como eu posso honrar alguém que eu não vejo? Exatamente, aí está o seu passo de fé. Aí que entra a fé, né? A gente confiar naquilo que é uma esperança para a gente, né? Paulo fala isso, a esperança que o que eu vejo não é esperança. Então, algum momento vai aparecer para você, a Júlia é boa nisso aqui do QR Code, os dados bancários, Banco do Itaú, do Bradesco, chave Pix, CNPJ da igreja, está aparecendo para você, então, honre ao Senhor. E a gente está aqui, enquanto você vai honrando, a gente vai tentando tirar alguma pergunta aqui ainda, gente. Arrancar alguma coisinha. Tentar tá espremendo o caldo. Está espremendo. O melhor vem no final. Vem no final. Tô entendendo. Da próxima tem que fazer 2 horas, então, Ju? 2. Eu acho que a gente... Gente, deixa Episódio aqui nos 2. comentários se vocês querem a O parte 2. que vocês acham? Parte Olha, 2. qual é a Parte pergunta? 2? Põe aqui nos comentários, né? Qual aqui, O que você gostaria de saber? Cuidado, hein? Cuidado, gente. Cuidado que eu falo, hein? Ele fala, ele fala. Aqui significa assim, pelo amor de Deus, Kleber. Kleber, Diz assim, ó, postura, por favor, Kleber, postura. O postura, filtro, Kleber. Kleber, não entra na da Júlia, não entra na da Júlia. A Júlia vai querer arrancar Eu alguma falei coisa de você. Aí, ó, tá vendo? Ele tá me entregando. Cuidado com o Bruno, olha. Gente, ele olha fica aí. assim, ó, como não quer nada, penteando a bola, mas ele vai... Ó, cuidado, Eu hein? combinei com ele, mas ele não fez nada daquilo que eu Eu pedi, fui educado, hein, gente. gente? Fui tranquilo hoje, hein? Brincando. Pastor Foi, fica, foi. bebe água. Bebe água. Eu ia só pra água. Traz um café bebe para ele, gente. água. Bebe água. Uhum. Mas é isso, muito obrigado vocês mais uma vez Prazer, por esse queridos. convite, Obrigada. né, por essa história linda com a jornada com Deus, que, como o pastor disse, há muito ainda que a gente viver juntos, né, por fé, com amor. Eu olho para esses dois, gente, a única palavra que me vem é zelo. Sempre quando eu olho para eles é zelo. Kleber, a gente em chamas, em fogo, zelo. Vida, vamos. rapaz. E a pastora dando bronca? A pastora dá bronca? Dá bronca. Ela dá bronca sorrindo, gente. Querido. Vocês acham que o negócio é aqui? Não. Porque o negócio é aqui, ó. Pá, isso aqui, o Kleber já foi. Ela assim, ela vai... Alguns dizem Sorrindo. que eu, como é que eu faço? Que eu bato, sabe o isso deixa açougueiro? marca? Sabe o açougueiro que ele vai tipo, tirando a carne assim, ó, o ossinho, Bem- sorrindo bem devagarzinho, sem anestesia? Uhum. Diz que é melhor cair na mão dele do que na minha. Não sei não, porquê, não. É. mas dizem assim. Galera, porque não foi fácil né, para nós não sermos. Então, falo que hoje o que construímos já para o pai em 5 anos, administração, galera, zelo, cuidado, bonito, deixar assim a casa do pai, porque tem que ser assim. Se não for assim, não tem como ele confiar coisas grandes em suas mãos. Assim, Sim. eu não teria dito. Eu não teria dito Parar o lugar. isso aí, e ele não ia confiar coisas grandes em nossas mãos se nós tivéssemos uma mentalidade tão pequena. Né? É isso. Exatamente. É isso, É Brasil. isso, né, gente? Você não entendeu mesmo Ah, disso? já acabou. não Ah, gente. gente. Se não entendeu, vai já ficar sem acabou entender, né, isso. Júlia? Vai ficar sem Entendeu? entender. Volta, Os entendedores entenderão volta como toda a já mensagem, dizia. assiste de novo. Os entendedores entenderão. Exatamente. Exatamente. Gente, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Isso, olha, gente, ó,
calma. Não vou chorar Não vai de chorar. novo. Muito difícil esse episódio. Mas muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Mas antes de vocês irem embora, sim, eu sou a garota de falar dos avisos, tá? recados. Então, dos recadinhos. Então, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para receber outras notificações aí de outras ministrações da casa. Compartilha esse episódio com um monte de galera, porque, assim, foi incrível. Eu sei que você, né, tudo que eles falaram vão edificar aí outras pessoas. E você também que está assistindo. Então, muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Boa e noite. eu acho que é isso, né? E É, esse esse foi é o o- Seven Talks. Até o próximo. Tchau.